As marcas precisam falar sobre questões sociais, ambientais. A marca precisa provar que ela está gerando impacto social. Ele poderia ser até nas redes sociais da Vivo, tipo Instagram, TikTok, porque aí vai ficar salvo e não vai ser algo tipo assim. A gente pode usar a Vivo pra isso também, sabia? O chip da Vivo pra isso. Achei muito interessante essa parte. É uma ideia. O diálogo é fundamental em todo o trabalho de equipe, não é não? E se tem uma coisa que os nossos participantes sabem muito bem fazer, é conversar. Agora esses 10 vão sentar e decidir juntos como é que essa história continua. Storytelling é uma técnica usada para contar histórias. O importante não é só o que você diz, mas como você diz. Para inspirar os nossos 10 talentos, convidamos um especialista em contar grandes histórias através das telas. Com vocês, Luciano Patrick, da produtora Coração da Selva. O assunto que a gente vai falar é um assunto que hoje está muito evidente, principalmente quando a gente fala de empresas, de marcas. Quanto mais a gente pensa no storytelling como uma coisa muito mais próxima da gente, mais próxima do nosso dia a dia, mais fluido fica a nossa ideia e mais fácil a gente consegue identificar se a gente está fazendo um bom storytelling ou não. As pessoas estão cada vez mais interessadas em ouvir histórias, né? São séries, são filmes, até mesmo quando a gente vai para uma rede social tipo o Instagram, a gente está procurando histórias, né? Os influencers e tal. Então, tudo hoje gira em torno de uma história e como você conta aquela história. E aí, quando a gente coloca um pouco no pensamento de marca, então, uma das coisas principais que vocês têm que analisar é quem é o protagonista de fato dessa história que a gente quer contar. Como você contaria isso numa história? Onde você conseguisse ter conflito, ter virada, que isso fosse envolvente. Como que a gente poderia olhar para a gente mesmo e ver a gente como produto? Eu queria saber se você tem alguma dica pra gente de como estruturar um storytelling para uma ideia de uma série. Como a gente pode vender para uma marca de estruturar uma série visual e como isso pode ajudar essa marca nas redes sociais. Antes de você olhar para o projeto e falar assim, ele está pronto, você tem que preparar bem o seu universo, né? O que é o universo? O universo é todo o contexto aonde você está narrando aquela história, né? O universo se diz respeito aonde mora, habita seus protagonistas, seu antagonista, seus personagens e tal e tudo mais. Quando você tem um universo bem reportado, já fica muito mais fácil você fazer a apresentação da sua série. Cada um de nós é protagonista da própria história. E isso conduz a nossa trajetória profissional também. O desafio de hoje é compartilhar a melhor versão de si mesmo. Bom, eu poderia começar essa história lá em 1997, numa maternidade de Itabuna, no interior da Bahia. Mas, se eu não me engano, eu estava chorando muito esse dia. Então eu quero pular um pouquinho essa linha do tempo para 20 anos depois, em 2017, quando eu deixo de chorar e decido bradar um pouquinho para vibrar o que for corpo, o que for meu, o que for Estela, pro mundo. Bom, quando eu era criança, eu não tinha curiosidade nenhuma. Até que meu primo, que morava na mesma rua, teve a brilhante ideia de ir numa pista de skate que era próximo da gente morava. O skate mudou minha vida, com o tempo eu criei um canal pra andar de skate. Quando eu era criança, eu acreditava que no dia exato do nosso aniversário, a gente crescia alguns centímetros. Então, alguns dias atrás, eu marcava na parede, tipo aqueles filmes americanos, sabe? O meu tamanho antes, real. E depois eu marcava no dia. E aí eu fiquei pensando, poxa,
Deve ser estranho se equilibrar com 2 pernas tão grandes, né? Eu tenho 1,74 m e tenho que fazer a barba hoje. E tenho que me equilibrar com as minhas 2 pernas. Então eu tô meio que entre o pé no chão e o pé nas nuvens, sempre flutuando nas ideias. Porque eu sou um artista multiplataforma e isso também vem da minha família ter uma história muito dramática. Eu acho que minhas criações estão muito ligadas a querer agradar a minha família. E eu comecei a ir mais por esse caminho e buscar mais me conectar, contar um pouco da nossa história a partir dessa perspectiva. Eu sou uma pessoa que sempre fica por trás das câmeras, porque eu sou tímida mesmo. E por trás das câmeras também porque eu sou fotógrafa. Desde que eu me conheço por gente, eu tiro foto de simplesmente tudo que eu acho bonito. E hoje eu sinto que isso é como se fosse um álbum da minha vida, sabe? Eu nunca me apresentava falando logo meu nome, porque eu só fui gostar dele depois de adulta. Sempre que eu falava meu nome, imaginava uma mulher negra, de origem africana, de batom vermelho, careca e de argolas nas orelhas. E aí vinha eu, a Kênia. Não tão alta, também não muito fã de brincos nas orelhas, mas alguém cheia de histórias para contar. Contar a minha história sempre será contar sobre esse chão de pedras, esse salitre, esse cheiro e esse som. Eu sou a história da minha gente. Quando eu era muito novinha, eu descobri que quem nasce em São Bernardo, na minha cidade, é batateiro. Eu nem precisava saber por quê, porque a gente tinha aquele apelido, pra mim era aquilo, eu já era batateira. E eu era uma pequena batateirazinha cheia de imaginação. Eu era uma criança e ainda sou uma adulta que tinha muita curiosidade, gostava de coisas diferentes, uma imaginação que eu nunca quero perder, mas que ainda hoje eu quero fazer as pessoas sentirem algo pelo que eu escrevo, pelo que eu faço, e é quem eu sou. Sempre faço exercício se eu fosse, então eu gosto de me descrever como se eu fosse objetos ou coisas, por exemplo. Se eu fosse uma planta, eu seria um cacto, porque representa a resistência. Eu acho que tem a resistência, tem aquilo do sol também, tem aquele aspecto de ser sempre solar e um pouco espinhoso. Pode ser espinhoso às vezes, só que é doce e belo também. Mas eu percebi muito que o meu destino, ele gosta muito da letra P, porque tudo inicia com P. E o principal é que eu sou preta e eu acho que isso define muito quem eu sou e por aquilo que eu tenho que lutar. Mas eu também sou pioneira no grupo escoteiro Polaris, que hoje eu sou Portland da 5ª temporada e em breve uma futura profissional da área de comunicação. Bom, eu sou a Camila. Todo mundo que me conhece minha família, acha que eu sou a filha mais velha, mas na verdade eu sou a filha do meio. Meus pais perderam a primeira filha quando ela tinha 1 ano e 7 meses, 3 meses antes da minha mãe saber que eu existia. Foi nos meus relacionamentos amorosos que eu descobri que, na verdade, eu sou um poço de emoções. Eu descobri que, cara, eu sou muito vulnerável, muito sensível, muitas coisas que eu não sabia sobre mim. Foi uma jornada e tanto até aqui, hein? E depois de conectar tecnologia e diversidade em vários desafios e encontros de trabalho colaborativo, chegamos à reta final de Vivo nas Ideias. No próximo episódio, respira fundo, segura a emoção, que vem aí o pitch final do projeto de comunicação para Vivo. Quem será que vai ser contratado para o time da Vivo, hein? Eu sou a Shan Ravelli e a gente se vê no episódio final de Vivo nas Ideias.